Fala, investidores, tudo bem com vocês? Feriadão, a B3 não está operando na data de hoje. Para os investimentos, está sendo uma semana interessante, uma semana de recuperação. Alguns papéis estão atingindo as suas máximas. A Bolsa de Valores atingiu um pico interessante no seu índice de máxima histórica, mas nós vamos falar de um papel que despontou agora no último pregão, desvalorizou praticamente quase 4%, foi 3,9% de desvalorização. Nós vamos falar da B3, do papel negociado na Bolsa de Valores, sob os códigos B3, SA3, é a Bolsa de Valores. O papel fechou cotado em 17,01, uma queda de 3,9%, tendo como fator principal os rumores que tiveram agora no último pregão, algumas notícias que impactaram o papel. É sobre essas notícias que nós vamos conversar. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte também esse vídeo. Se quiser contribuir com algum comentário, faça, é muito importante. Se inscrever no canal e curtir o vídeo é importante porque o YouTube entende que o vídeo é interessante e vai divulgar esse vídeo para os demais investidores da plataforma. Nós vamos falar da B3, o papel desdobrou recentemente de 3 para 1. Depois do desdobramento, o papel teve uma queda acentuada, ele desdobrou aí na faixa dos R$ 21 e R$ 22 e hoje ele está sendo cotado em R$ 17, uma queda importante logo após o seu desdobramento de 3 para 1. Na data que houve o desdobramento, a B3 também informou que irá recomprar até 27 milhões de papéis da Bolsa de Valores. Nós vamos falar da Bolsa de Valores, é uma empresa histórica, uma empresa que foi fundada em 1890, então depois desse processo e desse início lá em 1890, que foi a fundação da Bolsa Livre, que era antecessora da Bovespa, a Bovespa passou por certas mudanças, nós tivemos aí fusões importantíssimas na B3, uma delas foi a BMF, foi o acordo da Bovespa com, na verdade, a BMF, que acabou integrando e trazendo mais sinergias à negociação dos papéis para a B3. É uma empresa rentável, uma empresa que vem distribuindo bons lucros, vem distribuindo inclusive dividendos, trazendo algumas notícias aí na tela para vocês, uma empresa que tem praticamente um valor de mercado de 111 bilhões, é uma estrutura acionária pulverizada e tem uma governança sólida, as receitas da B3 somam 9,3 bilhões agora em 2020 e praticamente mais de 19 bilhões foram distribuídos aos seus acionistas em 10 anos em dividendos e também juros ao capital próprio. Realmente a robustez da B3 é importante, a receita líquida da empresa de 2016 até 2020 cresceu 261%, o EBITDA da companhia de 2016 até então cresceu praticamente 412%, são crescimentos importantes que demonstram o tamanho da Bolsa de Valores B3. Houve também a divulgação dos resultados agora do primeiro trimestre, resultados importantíssimos. A receita da companhia, comparando o primeiro trimestre de 2020, cresceu 25%, a receita líquida da companhia cresceu também praticamente 25%, o EBITDA recorrente cresceu praticamente 24%, a margem EBITDA cresceu outros 76 bps e o lucro líquido recorrente da B3 cresceu praticamente 15% se nós compararmos agora os resultados do primeiro trimestre de 2020. Entender o porquê houve esta queda, na verdade houve rumores
da Bolsa de Valores. Um dos rumores, na verdade, é sobre a chegada de um concorrente. Esse alerta foi acionado pela renúncia de José Bereg, principal executivo do Banco XP, e sua substituição por João Menem, CEO da Inter. Na verdade, a XP querendo, talvez, entrar nesse mercado de negociação de papéis, criando, assim, uma nova Bolsa de Valores. As ações da B3 lideraram as perdas do Ibovespa, o papel caiu praticamente 4%, pressionados por preocupações sobre o risco de chegada de uma bolsa concorrente no país. Esse alerta foi acionado pela renúncia de José Bereng, principal executivo do Banco XP, e sua substituição por João Menem, CEO da Inter. Para os analistas da JP Morgan, isso pode sinalizar que a XP está prestes a criar a própria bolsa, uma concorrente que nunca chegou. A partida, em nossa visão, mesmo que não seja ligada à competição de curto prazo, poderão facilitar tal empreendimento, uma vez que não representa mais conflito de interesses. A notícia que, na verdade, trouxe um certo impacto aos papéis da B3. B3 lidera perdas do Ibovespa com risco de chegada do concorrente. É o que nós já falamos aqui na notícia anterior. Mas nós estamos falando que no Brasil já existiam outras bolsas de valores. Se nós procurarmos um pouquinho a história do mercado financeiro, lá em 1960 existiam ao todo 27 bolsas de valores espalhadas pelo território nacional. As bolsas pertenciam aos governos estaduais. Cada governo estadual tinha a sua própria bolsa de valores. Nós tínhamos também a figura do corretor individual, ele que buscava, na verdade, os investimentos ou os investidores para aplicar os seus dinheiros na bolsa de valores. Logo após isso, houve o surgimento das corretoras de valores, em substituição ao corretor individual. E realmente, finalmente, nós chegamos ao ano 2000, depois de vários processos. As bolsas espalhadas pelos estados do Brasil foram integrados e, na verdade, surgiu a Bovespa. Em 2005, outro fator importante para a Bolsa de Valores foi decretado o fim do pregão Viva a Voz no Brasil. Eu, inclusive, tive o privilégio de conhecer o pregão virtual numa visita que eu fiz à Bolsa de Valores aqui em 2005. Foi muito importante. Tem toda uma acolhida que foi feita para os alunos naquela época de ciências contábeis, explicando um pouquinho a história da Bolsa de Valores e uma nostalgia interessante para quem viveu naquela época, eu imagino. Aqui no saguão, em cima da B3, nós tínhamos um mezanino, vários senhores que provavelmente eram investidores, né? Muitos deles até utilizavam até um binóculos para acompanhar os papéis que passavam lá no painel, as oscilações. Tinha ali nesse setor um telefone que esse senhorzinho ia lá, ligava para a sua corretora e pedia, na verdade, para vender o papel. Então foi um tempo mágico para essas pessoas que vivenciaram um novo estilo de investimentos na Bolsa de Valores. Procure saber mais um pouquinho sobre a história da B3. Então, em 2005 nós tivemos o fim do pregão presencial, tá? E depois daquela data, a Bolsa de Valores passou a operacionalizar o pregão eletrônico, dando um fim, na verdade, ao pregão presencial. Era uma guerra, na verdade, o pregão presencial, tá? Inclusive, até chegava de tanto pressão na negociação dos papéis, até chegava a tremer e mexer o balcão naquela época de local. Outro fator importante para a Bovespa foi, na verdade, em 2008, que nós tivemos a fusão da BMF, a Bolsa de Mercado Futuro, onde eram negociados o dólar e também outras questões de soja e minério de ferro, também era negociado lá
na BMF, os contratos futuros. A Bolsa de Valores hoje, a B3, depois desses processos de fusão e também nesses processos que houve a questão do pregão eletrônico, que foi lá em 2005, hoje a B3 é a quinta maior bolsa de valores do mundo, tendo em vista a sua magnitude, mas essa questão do novo concorrente não é uma notícia nova, vem se falando isso desde agosto de 2020. A CVM vem trabalhando nesse assunto há alguns anos e parece que em 2021 talvez pode ser que surja uma nova bolsa brasileira. Não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa que a Comissão de Valores Mobiliários vai decidir e vai regulamentar toda essa questão de um novo concorrente. Pode, na verdade, trazer melhorias também para o mercado de ações. Apesar da B3 não comentar esse assunto sobre essa entrada desse novo participante, é esperado que isso aconteça, é esperado que também isso mexa com as estratégias da B3. A B3 vem operando sozinha há anos no mercado nacional. A falta de concorrente é um fator prejudicial para os investidores e para a companhia. A B3 ela vem garantindo receitas gigantescas. Logicamente que a entrada desse novo player não é relativamente fácil. A B3 tem muita bala na agulha para queimar caso esse novo concorrente apareça, mas é inevitável que isso aconteça tendo em vista a forte crescente de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores. Se nós compararmos o mercado acionário nos Estados Unidos, nós estamos falando aí em torno de 60 milhões de investidores que investem em Bolsa de Valores, e no Brasil nós ultrapassamos a marca dos 3 e quase chegamos a 4 milhões de investidores. Houve uma forte crescente aí a partir de 2008, 2019 e também 2020 e 2021. Para o investidor, quanto mais concorrente melhor, facilita as negociações e também acaba reduzindo as taxas na hora de vender o seu papel, na hora da venda ou da compra do seu papel. Para a B3 é um fator importante que a empresa terá que analisar novas estratégias, tendo em vista que até então a empresa reinava absoluto nesse mercado de ações. Sempre lembrando, estude na empresa na qual você vai aportar seus recursos, é muito importante. Sempre lembrando também, não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, mas quando surgem notícias assim importantes, o papel tende a oscilar para baixo, talvez dando uma oportunidade de entrada se você não tem nenhum papel da B3 na sua carteira, especificamente da Bolsa de Valores. Sempre lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda, mas a entrada de um novo player na negociação de papéis no Brasil, regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, é importante e isso vai ocorrer, talvez não muito breve, mas no futuro próximo é inevitável que isso aconteça. Espero que vocês tenham gostado desse material. Um forte abraço e até mais. Bom feriado!